Graça e paz, amada Igreja Batista Moriá, nossa grande família, a nossa comunidade de fé. É com grande alegria que nos encontramos novamente aqui nesta celebração, mesmo que seja online, pelo vídeo, uma celebração, um encontro virtual, mas estamos nesse encontro real na presença de Deus. Mas antes de iniciarmos a nossa celebração, os nossos cânticos, a nossa adoração em comunhão, eu, como pastor desta comunidade, responsável por vidas preciosas, juntamente com a nossa diretoria estatutária, venho hoje também fazer, neste momento da nossa reunião em comunhão e celebração a Deus, eu venho fazer um comunicado. Preste atenção, estejam atentos. Veja bem, o prefeito de Osasco flexibilizou a quarentena, ou seja, essa flexibilização também contemplou as igrejas e seus respectivos templos, ou seja, as igrejas podem, nesse período, a partir do dia 15 de junho, foi liberado para que os templos, dentro dos protocolos de segurança, pudessem ter as suas atividades. Porém, eu como pastor, e compartilhei esta minha preocupação com o nosso presidente, irmão Moisés, nós chegamos à seguinte conclusão: o tempo não é próprio, seria imprudente da nossa parte como responsáveis, eu como pastor que cuido de vidas, e o nosso irmão Moisés como presidente, o gestor financeiro e administrativo da igreja, juntamente com os nossos irmãos líderes da diretoria estatutária, achamos e cremos convictamente que é imprudente voltarmos agora. Mesmo tendo essa expectativa muito grande, saudade e anseios de voltarmos a nos reunirmos. E se existe alguém que está clamando por essa volta, é o seu pastor, o pastor Marcos, porque eu estou com saudade da minha comunidade, quero dar uma assistência melhor à minha comunidade, porém o bom senso impera em nosso ser, impera em nossa mente, em nossa consciência, dizendo que não é tempo de voltarmos. Primeiro, por conta da questão logística. Se os irmãos já ouviram, já observaram, essa pandemia, permitiu que a igreja, o templo, melhor dizendo, fosse fechado, e algumas melhorias estão sendo feitas em nosso patrimônio para melhor te atender com segurança e tranquilidade. E o segundo ponto, não menos importante, ou mais até importante, decidimos não voltar para preservar você, para preservar a sua família, para preservar a sua saúde. Por quê? Nesse tempo de polarização entre questões políticas e científicas, os políticos querem salvar a economia, os cientistas querem salvar a vida. Entre escolher pelos economistas e políticos, eu prefiro ouvir os médicos e cientistas que lutam pela vida. Ambos, economistas e políticos e cientistas, todos têm as suas preocupações pertinentes e preocupações legítimas dentro de suas atribuições. Entre economia, repito, entre a economia e a vida, eu opto e escolho a vida pela vida. Então, meus irmãos, eu gostaria de, nesse momento, dar essa satisfação a você que faz parte da nossa comunidade. Nesse momento, em escolher e ouvir, eu prefiro escolher ouvir os médicos e cientistas do que os economistas e os políticos. Por quê? Não é tempo de voltarmos. O bom senso já diz que temos que optar pela vida. Outra coisa, que o templo não é igreja, mas onde a igreja se encontra, se reúne. E lá no templo, eu e você
nos encontraremos. E esse encontro produz riscos, pode promover contatos. E neste tempo de pandemia não é prudente. Nesse tempo onde todos anseiam por volta ao templo, nós da liderança optamos escolher a vida, escolher a preservação da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, das vidas das famílias da nossa igreja. E sobre o porquê não escolher a economia, creio que Deus cuida do sustento, das finanças, como Ele tem feito até o presente momento. Então, eu só peço a você tranquilidade, paciência, para que realmente a nossa igreja retorne com prudência. E o retorno está previsto para o início do mês de agosto, onde na segunda quinzena de julho estaremos, liderança e pastor, nós estaremos nos reunindo para tratar, planejar uma volta gradativa, uma volta passo a passo, com todos os protocolos de segurança, de preservação da vida que sugere os cientistas, os médicos e o Ministério da Saúde. A minha oração é que você continue orando, continue participando, continue se envolvendo com as nossas atividades, mesmo que seja por aqui, pela telinha, pelo Facebook e pelo YouTube. E a minha oração é que você priorize a vida, porque o templo está fechado, mas a igreja aqui se encontra presente para juntos e em comunhão celebrarmos a vida. E por celebrarmos a vida, precisamos cuidar da vida, da saúde, e da minha saúde e da sua saúde, para que todos voltemos com alegria no coração, crendo que o Senhor está fazendo a obra dele em nosso ser e em nossa vida e em nossa igreja. Que Deus te abençoe. Vamos orar, mas antes da minha oração, eu quero ler um texto que diz assim, no Salmo 131, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Parafraseando o verso 3. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Igreja Batista Moriá, desde agora e para sempre. Em comunhão, no amor fraternal, nos encontramos agora, como igreja, como corpo, para celebrarmos a salvação e a vida eterna que temos em Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, é através do bom nome do teu Filho Jesus Cristo que a tua igreja neste momento se reúne para te adorar, para celebrar a vitória que temos em Cristo, para celebrarmos a salvação e a esperança, Senhor, de habitarmos com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoe o teu povo neste dia, nesta hora. E que tudo que for falado, cantado, ensinado aqui nesta noite, venha encontrar lugar na vida e no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Cantemos em louvor ao nosso Deus. Cante com toda a sua vida, com todo o seu ser, com todo o seu fôlego. A esse Deus que tem cuidado de nós, esse Deus que tem preservado a vida, esse Deus que tem sustentado a nossa igreja com todo o seu amor. E por isso a nossa igreja nesse momento tem o privilégio, a honra de exaltar a pessoa do nosso Deus. Ministério de Louvor e Adoração está com a palavra. Todas as nações se prostrem diante do nosso Deus.
Paz do Senhor, irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez, com muito prazer para falar com vocês sobre esse período que denominamos Momento do Servo. Um período que podemos agradecer a Deus, agradecer aos irmãos, também comunicar e falar sobre as necessidades do povo de Deus e dos amigos também que nos rodeiam. Eu vou deixar 2 textos da Palavra de Deus aqui com os irmãos. Neemias 4, verso 6 e o verso 20. Assim edificamos o muro, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajunteis conosco, e Deus pelejará por nós. Esses 2 textos, eles fazem partes de um contexto onde haveria uma restauração de uma edificação de um muro para a proteção do povo de Israel. E Neemias, como líder, coordenava ali o trabalho e fazia as convocações. Hoje, nesse momento do servo, nós queremos agradecer. Agradecer aos irmãos, aos amigos que têm atendido aí as solicitações da igreja, tanto financeiramente como doações. E eu vou deixar aqui que a irmã Nádia faça o seu agradecimento em nome do Ministério de Ação Social da igreja. Irmã Nádia, com a palavra. Pai Senhor, irmãos, eu estou aqui para agradecer você, igreja, que tem estado conosco, tem trabalhado conosco no trabalho de ação social. É através do trabalho de vocês que a ação social tem acontecido. Muito obrigada, igreja. Nós temos trabalhado, temos distribuído cestas. Esse mês nós distribuímos 35 cestas. E tem sido pessoas cadastradas. E nós estamos com 35 famílias cadastradas que nós pegamos o compromisso de estar ajudando. Então, contamos com a sua colaboração. Muito obrigado, porque até aqui ninguém ficou sem cesta, sem o auxílio que nós nos comprometemos. Muito obrigado, irmãos. E através desse trabalho, nós temos trabalhado também com o bazar. Temos estado lá de terça e quinta-feira trabalhando, e com esse dinheiro que tem entrado através do bazar, nós temos abençoados também vidas. Temos abençoados a Fundação Casa, que já iniciamos o nosso trabalho com a Fundação Casa. E temos também abençoados os irmãos da Cristolândia. Irmãos, tudo isso através do compromisso dos irmãos. Se não fosse os irmãos, nós não teríamos feito tantas coisas. Muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado, porque o Senhor tem sido fiel e vocês têm sido fiel ao trabalho do Senhor. Amém? Deus abençoe. Obrigado, Nádia, por seu trabalho incansável. A irmã Nádia, assim como nos dias de Neemias, tem trabalhado aí fazendo a conclamação de todos para que com suas doações mantenha de pé o muro da solidariedade, da ajuda ao próximo. Nós somos realmente gratos a Deus pelo trabalho que é o momento do servo. É um momento que, assim como a Nádia, todos podem cooperar de alguma forma para que haja continuidade no sustento das famílias. Nós agradecemos também as contribuições financeiras, pois através dos dízimos e ofertas que chegam até nós com as entregas no gasofilácio aos sábados, também os depósitos nas contas bancárias da igreja e através da transferência pelo QR Code que aparece aí na sua telinha. Essas contribuições, elas nos ajudam a manter nossos compromissos em dias com os nossos fornecedores, com os nossos irmãos que são ajudados pela igreja, e também nos permitem fazer as manutenções. Estamos numa grande obra de preparação do templo para que possamos receber bem os irmãos e dentro das condições que o governo estabelece para a circunstância atual. Pedimos que os irmãos continuem atentos. A princípio, retornaremos a partir de agosto com nossas reuniões e encontros e cultos, mas desde que estejamos dentro das condições que no momento serão estabelecidas pelo governo do estado ou de nosso município. Continue atentos, participando das redes sociais da igreja
e vamos continuar aqui, louvando a Deus através do Ministério de Louvor e Adoração. Este cântico fala sobre a nossa entrega, sobre entregarmos nossa vida aos pés da cruz. Que você possa, nesse momento, onde você estiver, feche os seus olhos e se declare e entregue sua vida. Entregue ao Senhor, entregue tudo a Ele. Ele está no controle de tudo. Histórias que Jesus contava, parábolas para a vida. E hoje o Senhor tem novas histórias para tocar na sua vida, tocar em seu coração. Eu quero falar sobre Deus e a sutileza do seu reino. Eu começo a minha palavra hoje citando algo que Deus colocou no meu coração, que diz assim: a sutileza de Deus tem o poder de tocar o ser humano por inteiro em todas as suas necessidades, suas carências e debilidades espirituais, com um único objetivo: resgatar o homem e devolver a este mesmo homem o lugar que sempre foi dele, perto de Deus. Eu quero continuar nesta noite a falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é falado e ele é colocado de uma forma muito especial nas palavras de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, em toda a sua didática perfeita, toda a sua sabedoria perfeita, ele conduz os seus ouvintes a viajarem dentro de histórias. E são nessas histórias e dentro dessas histórias que nós conhecemos como parábolas, que Jesus Cristo começa a tocar nas vidas dos seus ouvintes originais, e aqui registrado no Evangelho de Mateus também tem o poder, e com o sopro do Espírito, o toque do Espírito, tocar em nossa vida e refletirmos um pouco mais sobre o que é o reino de Deus. E Jesus começa a falar no capítulo 13 de Mateus, e eu já convido você
para abrir a sua Bíblia no primeiro evangelho de Mateus, que conta parábolas, e especificamente no capítulo 13, Jesus conta a parábolas para anunciar a essência do reino de Deus, o poder do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, o poder influenciador, penetrante do reino de Deus na vida daqueles que decidem ser cidadãos do reino de Deus através de Cristo. Ele começa no capítulo 13 contando a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, ele apresenta 4 tipos de solo, 4 tipos de terrenos, 4 tipos de coração, 4 tipos de pessoas que são metaforicamente ilustrado por essa parábola como pessoas que têm o coração como se fosse um coração à beira do caminho, aqueles onde ouve a palavra e o diabo tira com facilidade da sua mente, do seu coração. Tem outro tipo de terreno, outro tipo de coração, outro tipo de pessoa que é configurado como a pedra. Aqueles que ouvem, mas não se firmam, não têm raízes, não têm profundidades, não se interessam em se aprofundar na palavra de Deus. Tem aqueles também que têm corações como espinhos, que não conseguem se sustentar, substituem a fé pela ansiedade, pelas distrações que ilusoriamente produzem uma falta, ou melhor, uma falsa felicidade. E tem aqueles corações, aqueles tipos de pessoas que são configurados e metaforicamente colocados na parábola do semeador como boa terra. O coração que é uma boa terra, onde a semente de Deus é lançada. E essa semente, ela produz, ela frutifica, ela floresce. Esse é o coração do homem bom, o bom coração, que em perseverança produzem frutos. Esse bom coração pertence a um cidadão do reino dos céus. E Jesus, nesse mesmo capítulo, fala nos versos 24 e 30, fala da perseverança, da sutileza também do inimigo, da igreja que tenta sabotar e prejudica a semeadura da boa semente, lançando a semente do joio para prejudicar, distrair e até contaminar aqueles que podem crescerem como boa semente. E aí Jesus faz um intervalo ou abre um parêntese na sua fala e no seu discurso e fala sobre 2 tipos de coisas usualmente utilizadas no contexto dos seus ouvintes originais. Ele fala sobre a mostarda, o grão de mostarda, ou a semente, melhor dizendo, de mostarda, e um item da cozinha que também pertence às nossas cozinhas hoje, que é o fermento. Ele fala sobre o grão de mostarda e o fermento. Ambos representam o reino de Deus. E eu quero utilizar essas 2 parábolas para apresentar a sutileza de Deus, a sutileza de Deus e do seu reino. E quando o discípulo de Cristo compreende esta sutileza do reino de Deus, ele não fica desanimado com pequenos começos. Quer ver comigo? Abra aí a sua Bíblia no capítulo 13, versos 31 ao verso 32. Prestou atenção? O discípulo de Cristo, que compreende a sutileza do reino de Deus, não fica ocupado, não fica fragilizado, não fica afetado com pequenos começos. É o que diz e narra a essência, o que aplica Jesus em sua parábola, a essência
da sua visão do reino, e ele quer, através dessa parábola, transmitir ao coração do seu ouvinte original, e hoje também quer transmitir ao teu coração, minha irmã e meu irmão, essa essência de fé, onde nada nos abala porque tem pequenos começos, nada nos abala porque tem escassez, nada nos abala quando muitos duvidam que algo vai acontecer quando Deus diz que vai acontecer. Olha o que diz aí o texto do capítulo 13 de Mateus, versos 31 e 32. E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda, que o homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos e seus ramos. O grão de mostarda é um pontinho preto na ponta do seu dedo indicador. Quando você olha esse pontinho preto, e ao olhar esse pontinho preto, joga na terra, na boa terra, na terra fértil, há uma incredulidade de que essa pequena semente pode produzir um fruto ou uma árvore de aproximadamente 3,5 ou 4 metros de altura. E quando frondosa, é vista por todos. E quando frondosa, os pássaros se aconchegam, constroem os seus ninhos, têm os seus ovos e ali reproduzem os seus filhotes. Quando se vê uma pequena semente de mostarda, bate aquela incredulidade: será que vai dar em alguma coisa? Mas Jesus diz que a semente de mostarda, ela é comparada, é a semelhança do reino dos céus. Porque o reino dos céus é assim, ele é sutil. Ele começa com pequenas coisas. A prova disso é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio de Nazaré. E existia um dito popular e diziam: será que vem alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma aldeia com um pouco mais de 50 famílias ali naquela cidade. Mas Jesus veio de lá. Tanto é que Jesus, historicamente, é conhecido como Jesus de Nazaré. Os pequenos começos para os cidadãos do reino de Deus, para os discípulos de Cristo, creem que pequenos começos, e esse pequeno começo é a figura da metáfora do grão de mostarda, tem clara e profunda convicção que é o prelúdio, é o início, é o anúncio de grandes coisas, de grandes vitórias. Mas não são vitórias na configuração dos megalomaníacos de plantão, dos líderes espirituais megalomaníacos. Grandes vitórias pode ser o pão nosso de cada dia. Grandes vitórias pode ser a transformação da sua casa. Grandes vitórias pode ser a porta de emprego que chega na tua casa. Grandes vitórias, e que grande vitória, é a preservação da vida mediante essa pandemia, esse vírus, esse inimigo invisível, porém as suas consequências são visíveis, são avassaladoras. Grandes vitórias, sim, porque tudo que Deus promove, tudo que a mão de Deus está, tudo onde Deus coloca a mão, se converte em grandes vitórias. Vitórias de um casamento feliz, vitórias de filhos bem criados, grandes vitórias da preservação do ambiente do lar, do ambiente da igreja, do ambiente da sociedade, do ambiente de serviço, grandes vitórias. E onde esses pequenos começos, essas pequenas ações de Deus começam, tenha certeza, é o prelúdio, é o início, é o prenúncio de grandes vitórias e também de grandes transformações. Ah, quantas transformações
Quando falamos em transformações, achamos logo assim, bem, eu estava na sarjeta, era viciado em crack, cocaína, Deus me retirou e eu tive uma grande transformação. Claro, foi e é uma grande transformação, é uma legítima grande transformação, mas nós recebemos grandes transformações todo dia. Cada palavra como essa que entra na sua casa, entra no seu ser, entra na sua vida, Deus vai fazendo grandes mutações, grandes transformações. O egoísta passa a ser solidário, o invejoso passa a ser uma pessoa segura. E essas grandes transformações, elas começam com pequenos começos. Começam com uma semente pequenina da palavra de Deus. Um versículo lido. Uma oração com a mão no ombro, com a mão sobre a cabeça do enfermo. Uma vez estava prestando serviço em um lugar e, para honra e glória de Deus, parece que perceberam, né, que eu era crente, que eu era evangélico. E aquele colaborador naquele ambiente de trabalho me procurou e disse assim: você é de Deus, não é? E eu fui impactado com aquela pergunta. Sim, sou de Deus porque Cristo é meu Senhor e através de Cristo descobri Deus. Então vem orar por mim. Vem orar porque eu tenho sentido que o diabo, o inimigo, tem procurado destruir a minha família. Assim oramos e assim prestamos aquele ato de solidariedade. Grandes transformações começam com pequenas ações, com sim, atendendo à solicitação de uma pessoa carente. Grandes transformações começam com pequenas frases de oração. Grandes transformações começam com pequenas atitudes de solidariedade. Como entregar uma cesta básica a uma família que está sofrendo restrições financeiras ou escassez financeira nesse momento de pandemia. Onde amanhece uma família sem pão e a igreja, você chega com um ato solidário, entrega uma cesta básica. Ao meio-dia aquela família está feliz, ela foi transformada em tristeza, em alegria, em escassez, em pão na mesa. A pequena semente do grão de mostarda pode representar grandes suprimentos na alma e no corpo, grandes milagres. Quando falamos em grandes milagres, pensamos logo nos milagres históricos e registrados, e são maravilhosos, são grandiosos. Mas só o fato de eu estar respirando, do fato de há pouco me alimentei, eu posso dizer que Deus interveio, Deus veio em minha vida, Deus invadiu meu ser, invadiu minha história e fez grande milagre. O fato de estar pregando, o fato de estar tendo entendimento, o fato de estar tendo a vida dinâmica é um grande milagre. Um Deus que é empático o tempo todo em minha vida é um grande milagre. Um Deus empático, um Deus simpático com a minha realidade, é um Deus que se solidariza com a minha fragilidade, com a minha pequenez, com o meu sofrimento, com as minhas limitações. Um grande milagre que eu vejo na minha vida. Ele é percebido em cada detalhe e espero que seja também percebido em cada detalhe da sua vida. Pequenos começos terminam em grandes propósitos. Repito, pequenos começos podem redundar em grandes propósitos. Porque a palavra de Deus lá em Romanos diz que tudo contribui para o bem daqueles que pertencem ao Senhor.
E diz o texto que Deus permite que muitas coisas ocorram em nossa vida para parecermos mais com Jesus Cristo. Esse é o grande milagre que eu estou falando. O grande milagre de nos aproximarmos à imagem e semelhança de Deus em Cristo Jesus. Pequenos começos não deixam, não abalam você, discípulo de Cristo, porque você compreende a sutileza do amor de Deus, a sutileza do reino de Deus. Pois na fé dos discípulos que creem que a mão de Deus abençoará pequenas coisas, pequenos começos, pequenas ações, pequenos empreendimentos se tornarão em grandes acontecimentos. Vamos fazer uma dinâmica? Olhe para suas mãos e imagine uma pequena semente. Essa pequena semente é um sonho que você deseja que se realize. Um marido que venha para Cristo, uma esposa que venha para Cristo, um filho que saia das drogas, um filho que se reconcilie com Deus, um filho que se converta, um filho que abra uma porta de emprego para ele, um filho que se realize, um filho que faça um bom casamento. Olha para essa pequena semente. Essa pequena semente, hoje eu convido você a entregar nas mãos de Deus, para que Ele coloque a mão e assim faça dessa pequena semente, desse pequeno sonho, grandes resultados, grandes vitórias. O discípulo de Cristo, que compreende a sutileza do reino de Deus, perceberá dia a dia o poder da penetração dos valores do reino de Deus. É o que diz a segunda e pequena parábola, num versículo só do capítulo 13. É o verso 33 que fala sobre o fermento. Olha o que diz Jesus Cristo a respeito do reino de Deus. Olha o que Jesus compara e coloca a semelhança o reino de Deus. E contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento, que uma mulher tomou e misturou com grande quantidade na farinha, e toda a massa ficou fermentada. Perceba que para o discípulo de Cristo, que compreende a sutileza do reino de Deus, perceberá no dia a dia o poder da penetração dos valores do reino de Deus, do reino do seu Deus. Fermento aqui não é um elemento do reino de Deus, preste atenção. O fermento aqui nessa pequena parábola do verso 33 do capítulo 13 de Mateus, o fermento não é um fragmento do reino de Deus. Ao contrário, o fermento é a totalidade do reino de Deus. O fermento aqui não é um elemento do reino de Deus, mas sim a metáfora do próprio reino de Deus. Jesus está dizendo nessa noite que o reino de Deus não é fragmentado, que o reino de Deus não é dicotomizado, ou seja, o reino de Deus não é dividido, fragmentado. Isto é, que o reino de Deus penetra de forma radical. Em qualquer ambiente que ele chega, penetra e impera. O reino de Deus penetra em toda a realidade presente, não em parte da realidade. É isso que Jesus está dizendo sobre a sutileza do reino de Deus, a semelhança do fermento. Jesus vem e diz, não, quando o reino de Deus chega, chega também Deus, chega também o seu caráter, chega a sua moral, chega os seus valores, o ambiente fica com a cara de Deus, com o rosto de Deus, com a face de Deus. Pois a religião formatada, a religião configurada pelo homem, divide o que é santo, o que é profano, o que é de Deus e o que é do diabo, o que é bom e o que é ruim. E Jesus, nessa parábola, diz, não. O que ele, Jesus, quer dizer com o fermento sendo colocado, veja bem, colocado na farinha de trigo. E que quando o reino de Deus toca, quando o reino de Deus se mistura, quando o reino de Deus penetra, tudo passa a ter
a face de Deus, a semelhança de Deus. Ou seja, tudo é consagrado a Deus. Tudo passa a ser sagrado, tudo é sacralizado, tudo é santificado. Na prática do reino de Deus, tudo é dele. Tudo passa a ser santo. Isto é mais profundo do que optar por regra, ou por uma regra, por uma cultura, por uma doutrina de uma religião, muitas vezes configurada pelo homem. Jesus está dizendo que o fermento é o reino de Deus. E quando o fermento de Deus entra na tua vida, não existe mais o sagrado e o profano. Não existe mais domingo e segunda. Não existe mais dia nem hora santo. Tudo é santo, tudo é sagrado. Tudo que eu faço é sagrado. Se eu canto é sagrado. Se eu trabalho numa carpintaria é sagrado. Se eu dou aula é sagrado. Se eu advogo é sagrado. Se eu vendo é sagrado. Se eu dou aula é sagrado. Se eu sou enfermeiro é sagrado. Se eu sou médico é sagrado. Se eu sou a profissão maior ou menor pela sociedade, tudo é de Deus. Os meus atos têm que ser santificados. A minha vida tem que ser santa. A minha maneira de ser tem que ser santa. A minha maneira de me divertir tem que ser santa. A minha maneira de relacionar com o meu cônjuge deve ser santo. A minha relação familiar com os filhos deve ser santa. Os meus programas devem ser santos. A minha diversão deve ser santa. O meu lazer deve ser santo. Tudo que tem foro, louve ao Senhor. E quem tem vida, que tem vida em Cristo, o reino de Deus, que é representado aqui pelo fermento, invade a minha vida. A minha vida, ela não é atingida, influenciada parcialmente. Quando Jesus diz que o fermento foi lançado na farinha de trigo. E trigo aqui, lembra da última parábola do joio e do trigo. Trigo é aquele que foi separado. É aquele que foi transformado. E quando o fermento, o reino de Deus, entra no trigo, que é a minha vida e a sua vida, o fermento não só influencia 70% da farinha de trigo. O fermento influencia todo o volume, todo o conteúdo da farinha de trigo. O que eu quero dizer com isso? O que a palavra de Deus quer dizer com isso? Que o fermento, que é o reino de Deus, que entrou na sua vida, ele promove uma mudança radical. E a partir daí, tudo passa a ser santo. Tudo passa a ser de Deus. E a minha oração nessa noite é que realmente todo o seu ser seja santificado a Deus. Toda a sua maneira de ser, de existir, seja santificada a Deus. Todas as suas ações sejam santificadas a Deus, sejam consagradas a Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Esses dias, eu estava fazendo reparo aqui em minha casa, nas paredes, em pintura. E quem é pintor e quem já pintou sabe que a parte mais difícil de uma pintura são os detalhes, são os acabamentos. Eu estava fazendo para mim. E na mesma hora que eu estava pintando, eu observava que existiam algumas falhas. E meu corpo já estava cansado, já estava fadigado daquela rotina que não é a minha atribuição profissional. Eu não dependo de pintar para minha sobrevivência e levar o pão diário para minha casa todos os dias. Na minha mente passava assim, vou deixar
mas vinha aquele pensamento: faça para Deus. Porque tudo que fazemos para Deus, fazemos com amor. E se fazemos com amor e para Deus, temos o sentimento de prestação de conta. Porque todas as nossas ações, todas as nossas atitudes, é para glorificar a Deus. Em tudo que eu tenho que fazer como se fosse para Deus. E na realidade, não é como se fosse, é para Deus. Em tudo devemos fazer para a glória de Deus. Então, eu quero dar essa sugestão como pastor desta comunidade. Viva uma vida para a glória de Deus. Se você é trigo, está compreendendo bem a minha palavra. Se você é de Jesus e é um discípulo de Cristo, percebe a sutileza do reino de Deus nessa metáfora, a metáfora do fermento lançado na farinha de trigo. Quando o fermento entra, ninguém percebe na massa o fermento, mas os olhos conseguem, com o tempo, ver o fermento agindo de forma silenciosa. E aquele volume de massa que era pequeno começa a crescer, começa a se avolumar, começa a ter aparência, começa a atingir os seus propósitos, que é fazer o pão. A minha oração é que a sutileza do reino de Deus, que já está na sua vida, venha fazer de forma sutil, de forma silenciosa, de forma que nem o seu pastor, nem o seu cônjuge, nem os seus filhos, nem o mundo veja, mas lá dentro, na alma, lugar secreto de Deus atuar, tratar e trabalhar, Ele venha fazer as mudanças para que você se pareça mais com Jesus Cristo. E onde você pisar, com certeza as pessoas vão perceber que Deus fez uma mudança tremenda em sua vida. A minha oração é que você seja de Jesus. E sendo de Jesus, a sutileza do reino de Deus começa em pequenos detalhes, em pequenos começos, como o grão de mostarda, onde as pessoas olham para você e dizem assim: não vai dar em nada esse ser humano. Mas os pequenos começos de Deus na sua vida vai transformar você, um homem e uma mulher que contém uma vida abundante. Não abra mão, não negocie esses valores. Creia nos pequenos pontos, ou nesse pequeno ponto da semente do grão de mostarda em sua vida. É uma pequena semente que Deus coloca a mão. E onde Deus coloca a sua mão, há prosperidade, há felicidade, há contentamento, há abundância, há satisfação e não há amargura de vida. Pelo contrário, o mundo não tem poder para tirar essa doçura de vida de alguém que confiou nos pequenos começos de sua vida, dos seus projetos a Deus. O reino de Deus, a minha oração é essa, que o fermento, que é o reino de Deus, venha produzir com a sua sutileza uma transformação radical, integral. A minha oração, que você seja curado dessa fragmentação religiosa, o que é santo e o que não é santo, o que é de Deus e o que não é de Deus. Aqueles que são de Deus, tudo é de Deus, a vida inteira é de Deus, a vida integral é de Deus. É isso que chamamos de vida íntegra, vida inteira. E que a sua vida, a minha vida, as nossas vidas sejam vidas inteiras, dominadas imperativamente pelo poder de Deus na sua vida, nos pequenos começos e na grande influência do caráter,
do reino e dos valores do reino de Deus em sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero fazer um apelo nessa noite. Acredite nos pequenos começos. Confie, consagre os pequenos começos a Deus, pois Ele fará deste pequeno começo grandes vitórias. Lembre-se, pequenos começos, abençoados por Deus, é o prelúdio, é o prenúncio de grandes vitórias. E o segundo apelo, permita-se, ou se permita, ou deixe Deus fazer as grandes transformações que a sua vida precisa. A minha oração, que o reino de Deus seja latente, seja algo evidente na sua vida integralmente, seja ela no lar, na igreja, na profissão e na sociedade e no mundo. Veja bem, não existe vida cristã e vida secular. Existe uma maneira cristã de viver. Existe uma maneira de existir como Cristo. Esse é o maior propósito e a maior vitória de Deus em minha vida e em sua vida. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus eu coloco essas vidas preciosas que agora nos ouvem, Senhor. Essas vidas que foram provavelmente impactadas, ó Deus, com a Tua palavra lida e explicada. A minha oração, que estas vidas sejam transformadas. Que essas vidas sejam forjadas, Senhor, ao Teu caráter. Sejam formadas ao Teu caráter. Sejam construídas ao Teu caráter. E que realmente possamos crer, sermos pessoas crentes, Senhor, em pequenos começos, em pequenas transformações, em pequenas soluções em nossa vida. E que esse povo que vive tateando felicidade em portas, Senhor, que não são portas do Teu reino, mas são portas, ó Deus, que têm ludibriado consciência, mente e corações de vidas carentes. Por isso, em nome de Jesus, proteja cada um deles e que possam realmente crer nos Teus começos, porque os Teus pequenos começos, com certeza, são grandiosos começos, porque o Senhor é o Deus da nossa história. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, a palavra do Teu reino, venha fazer e transformar todo o nosso ser, e que cada dia que avançamos em nossa existência, cada dia que avançamos para o final da nossa vida, final este onde nos encontraremos contigo, e ao nos encontrarmos com o Senhor possa contemplar Cristo em nossas vidas. Pai, tenha misericórdia do Teu povo, tenha misericórdia da Tua igreja, porque vivemos em dias onde facilidades são apresentadas. Cuide do seu povo nesse tempo onde resultados imediatos sem trabalho são apresentados como resposta do Teu amor. Pelo contrário, o Senhor é um Deus trabalhador. O Senhor é um Deus que labuta junto com cada um de nós. E por isso, Senhor, não permita que os Teus servos frequentem e escolham caminhos da qual a Tua palavra chama de atalhos, atalhos perigosos que nos levam à morte. E que a Tua palavra, a palavra do Teu reino, aqui na metáfora do fermento, e que esse fermento do Teu reino de Deus venha fazer crescer a nossa vida, a ponto de sermos comparados a Jesus Cristo, a ponto de dizer para o nosso próximo: seja o meu imitador, como eu sou de Cristo. Nos dê, ó Pai, esta vitória. É isso que precisamos, é isso que necessitamos como igreja, é isso que a Tua palavra chama de avivamento, é o que a Tua palavra chama de despertamento espiritual.
que haja mais fruto, que haja mais transformação em nosso ser e que haja mais Cristo em nossa face e que a nossa face venha aparecer mais com a face do nosso Senhor Jesus Cristo, que é rico em graça, compaixão, misericórdia e amor. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, a quem oramos. Amém. Agora, a mesa do Senhor. Eu convido que todos estejam em comunhão nesse momento tão especial, tão singular, desta ordenança que o Senhor deixou para os seus primeiros discípulos. E hoje, como igreja atual, de igual forma em obediência, estamos à mesa do Senhor com esse objetivo singular, com esse objetivo tão especial, que é lembrarmos o sacrifício perfeito, a morte de Cristo ali na cruz do Calvário, onde Ele, cravado na cruz, expiou os nossos pecados. E hoje nós nos reencontramos com Deus, nós estamos reconciliados com Deus na convicção que nós não somos mais estranhos a essa mesa. Somos filhos desta mesa, somos membros desta família que pertence a esta mesa de comunhão. Eu convido você a pegar o primeiro elemento e distribuir entre os seus familiares, aqueles que estão em sua casa, a mesa do Senhor, e em comunhão fraternal como Igreja de Cristo. Estamos aqui em comunhão após ouvir a palavra, após ouvir a exortação, a orientação, os ensinos da parábola de Jesus em nossa vida. E eu convido você com consciência, com gratidão, a pegar o pão, o primeiro elemento que simboliza o corpo de Cristo moído ali na cruz do Calvário. E para ministrarmos o primeiro elemento, eu convido você a acompanhar a leitura do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo, quando envia uma orientação à igreja de Coríntios, como devemos celebrar, ali na carta, a primeira carta de Coríntios, como devemos celebrar a ceia do Senhor, o que deve estar por trás dos nossos sentimentos, a convicção de que realmente somos de Jesus, somos de sua família e estamos reconciliados com Cristo e com Deus através da sua cruz. Diz assim o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Façamos em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pegue o cálice, o segundo elemento, que simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Precioso sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faça a distribuição entre os irmãos aí de sua casa. Ok? Todos receberam. Acompanhe a leitura. Da mesma forma, depois da ceia, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e, olhando para os seus discípulos, disse: este cálice é o novo pacto. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem, em memória de mim. Mas antes de tomarmos a ceia do Senhor, tomarmos o cálice, eu convido você a colocar a sua vida diante de Deus, colocar a sua vida em santidade a Deus, integralmente a Deus. Nesse momento de gratidão pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo. Esse momento também de confissão, de contrição.
tenha o seu momento a sós com Deus. Faça a sua oração silenciosa de gratidão e de confissão. Mas antes de tomarmos o cálice, repitam comigo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque pertencemos à tua família. Obrigado porque pertencemos à tua família. Obrigado porque somos teus amigos, somos teus filhos e estamos à tua mesa. Pai, que a tua graça venha visitar cada servo teu. Que a tua graça amorosa venha acolher, Senhor, os aflitos de coração, os aflitos de alma. Que tua graça amorosa venha curar e libertar vidas preciosas. Que tua graça venha resgatar a esperança destes que estão à mesa do Senhor, sem esperança, com problemas, com dificuldades, inúmeros desafios e poucos recursos. Por isso, Pai, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia do teu povo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolações do Santo Espírito, Deus, repouse sobre cada vida preciosa, em nome de Jesus. Amém. Abrace seus irmãos, abençoe o seu irmão com seu amor, com a sua fraternidade entre irmãos em comunhão, e que possamos viver uma vida de acordo com os ensinos de Deus, com a face de Deus, sendo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.